Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Que bom ter você por aqui. Seja bem-vindo. Que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe rica e abundantemente a sua vida e a sua família. Estamos aqui, para quem não me conhece, Pastor Alexandre, para mais um vídeo, mais uma palavra, mais um ensino das profecias bíblicas, a palavra de Deus. E glórias ao Senhor por isso. Toda honra e toda glória é para Ele. Tudo vem dEle, é por causa dEle e é para a glória dEle. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 13 e também não se esqueça de deixar o seu like, fazer o seu comentário, o seu glória a Deus aí, louve ao Senhor. Tire também as suas dúvidas no comentário, a gente vai responder. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder nos seus grupos de rede social. E vamos em frente, porque Deus é bom. Amém? Fiel e poderoso é o nosso Deus. Louvado seja Ele para todos sempre. Bom, queridos, eu pedi para que você deixasse a sua Bíblia aberta em Atos 13, e nós já vamos para as Escrituras, mas eu quero te dar uma introdução sobre o dom de mestre. Hoje nós vamos falar sobre o dom de mestre. Estamos nesse estudo sobre os dons ministeriais, e eles são 5. Já falamos aqui sobre apóstolos, sobre profetas, sobre evangelistas, e hoje vamos falar sobre mestre, e ainda tem o dom de pastor. Isso está escrito em Efésios 4, versículo 11, ok? Então, vamos dar uma introdução sobre esse dom de mestre. O dom de mestre, o que é esse dom de mestre, né? Mestre também pode ser doutor, vai aparecer em muitas traduções da Bíblia, doutores, instrutor, professor, tá? É válido, tá bom? É válido, é a mesma coisa. Então, esse dom, ele é a habilidade que é dada pelo Espírito Santo àquela pessoa que vai, exercer esse dom, para ensinar as doutrinas bíblicas. Quando nós falamos aqui sobre o evangelista, o dom de evangelista, nós falamos, inclusive, que o evangelista ele não está muito preocupado com as doutrinas bíblicas. Por quê? Porque eles inserem, a preocupação dele é inserir as pessoas no corpo de Cristo. Então, ou seja, eles são responsáveis por aquela evangelização, por levarem as pessoas até a Jesus, até o batismo, né? São pregações mais evangelísticas, que falam mais ali do evangelho, né, de Cristo, do sacrifício, da cruz. Ponto. Então, o evangelista trata mais disso, é o começo, é a iniciação. Já o mestre, ele aprofunda essas pessoas em Cristo, enraiza essas pessoas em Cristo. Ou seja, nas verdades bíblicas. Né? Porque esta é a finalidade do dom de mestre, é o discipulado cristão. Jesus, ele não somente ele mandou que as pessoas pregassem o evangelho, mas que fizessem discípulos. A igreja é geradora de discípulos para Cristo, e quem faz essa função é o mestre. Agora, deixa eu te explicar. Não necessariamente essa pessoa ela vai ter um título, ou tem que ter um título de mestre na igreja. Geralmente, quem tem esse dom de mestre pode ser um obreiro, qualquer que faz parte ali do ministério. Pode ser um pastor, um diácono, um presbítero, tá? Ou até mesmo uma pessoa que não tenha, vamos dizer assim, um desses cargos, né, ou ministérios, mas são pessoas realmente que participam de uma forma atuante do corpo de Cristo e também dessa liderança, tá? Bom, o mestre, ele foi chamado para fazer discípulo, amém, irmãos? Então, essa é a finalidade do dom de mestre, é firmar
e solidificar os crentes, no caso ali a igreja, em Cristo Jesus, nosso Senhor, tá? Então, como que é essa pessoa, o mestre? Então, geralmente são pessoas que se aprofundam nas doutrinas bíblicas, para poder aprofundar a igreja nas doutrinas bíblicas. São pessoas estudiosas, amantes da palavra, são pessoas que buscam bastante conhecimento, procuram aprender bastante, até porque a gente só pode dar o que a gente tem, né? Então, geralmente, essas pessoas são assim, também são pacientes, porque para você ensinar, você vai levar um tempo, cada pessoa tem o seu tempo, então, geralmente são pessoas pacientes, perseverantes, precisa perseverar, às vezes você tem que ensinar 2, 3 vezes, né? E são muito importantes ao corpo de Cristo. O dom de mestre é muito importante no corpo de Cristo. Amém? Onde geralmente atua o mestre numa igreja? Nas escolas bíblicas e em seminários teológicos, além de discipulados individuais. Mas de repente você pergunta assim, mas a minha igreja não tem uma EBD, por exemplo, Escola Bíblica Dominical. Irmãos, esquece siglas, esquece nomenclatura. Muitos cultos, e até mesmo na palavra, tem ali o dom, o pastor, o pregador ali, o evangelista, ele vai ser usado com o dom de mestre. Ele consegue levar à igreja uma profundidade das escrituras, tá? Então, não necessariamente tem que ter uma escola, um curso, né? Eu falo de via de regra, né? Geralmente são professores de escola dominicais, são professores de teologia, né? Só que não se resume a isso. Pastores, presbíteros, eles podem ter esse dom de mestre, até mesmo ali um diácono que tem uma oportunidade de pregar a palavra ali vai ser usado com o dom de mestre. Então vai ter profundidade, sabe? A igreja vai ser levada a uma edificação, né, maior. Então é isso que geralmente o mestre faz. E então ele geralmente atua, ele pode atuar tanto em cursos, escolas, seminários, né? Mas também pode estar no púlpito. Então tem igreja, por exemplo, a nossa igreja não tem EBD, mas os nossos cultos são cultos de profundidade de escritura, exposição mesmo de escritura, explicações, enfim. Então, não necessariamente tem que ter essas siglas, essas nomenclaturas. Como eu falei aqui, não é necessário que tenha ali, esse é o mestre. Não, é o dom de mestre. E pode ali ser dado a um obreiro, né? Um pastor, um presbítero, como a gente já falou aqui, tá bom? Muitas igrejas têm muitas pessoas que têm essa habilidade dada por Deus, mas não desenvolvem. E aí que eu faço essa observação. E é muito importante você se colocar à disposição do Espírito Santo, porque foi Deus quem te deu. Você tem essa habilidade para você se comunicar com as pessoas, mas não só se comunicar com as pessoas, de levar as pessoas realmente a uma profundidade das Escrituras, porque você é amante da palavra de Deus, você se dedica, você tem bastante conteúdo para você passar. Então vai um conselho desde já para você, desenvolva isso na sua igreja, porque isso é muito importante para o corpo de Cristo. Amém? Bom, vamos lá. Nós vamos aprender sobre 2 pontos em relação ao dom de mestre. Nós vamos ver um hoje e vamos ver um outro ponto numa outra mensagem. Inclusive aqui nós vamos fazer na nossa próxima ceia, né, que vai ser no domingo, se eu não estou equivocado, acho que é dia 2 de novembro, domingo, vai ser com a ceia do Senhor, tá? Eu não tenho certeza se é 2 de novembro, eu acho que é, enfim. Mas a gente vai estar dando essa segunda parte do dom de mestre na ceia.
né? Porque foi assim que o Espírito Santo nos deu a direção e inclusive nós vamos estar falando sobre aquele momento da ceia de Jesus com os discípulos, tá? Então vai ser tremendo. Agora, nessa primeira parte que nós vamos estudar hoje, então essa que eu vou falar na ceia é o tópico, né? O título é Jesus como Mestre Supremo, tá? Aí nós vamos lá para a ceia, enfim, por isso que a gente vai dar aqui na igreja na ceia. Hoje nós vamos falar sobre o dom de mestre na igreja, tá? Então nós temos como referência na Bíblia a igreja primitiva, tá? Então nós vamos explorar aqui o livro de Atos, vamos explorar as cartas de Paulo, para justamente a gente entender como que era esse dom e ou precisa ser na igreja atual. Entendam, irmãos, e guardem isso em seus corações. A nossa maior referência de igreja no Novo Testamento, até porque a igreja é no Novo Testamento, é a igreja primitiva. Não pode ser as igrejas aí que, infelizmente, muitas não têm referência alguma para nos dar, para nos fornecer. Tá? Muitas igrejas hoje em dia, hereges, muitas igrejas aí, que só a graça de Deus mesmo, irmãos, e Deus tenha misericórdia do que estão fazendo com a casa dele, com a noiva dele, com né, os cristãos, às vezes até muitos cristãos verdadeiros mesmo, coração, mas que ainda estão com a venda nos olhos. Lembrando, irmãos, a gente precisa verdadeiramente entender que existem, tá? Existem aqueles que não têm compromisso com o evangelho. Existem essas pessoas, existem essas igrejas, tá? Mas existem também igrejas sérias, igrejas bíblicas e pessoas e mestres, como é o nosso tópico de hoje aqui, que são comprometidos com o evangelho da graça de Deus, tá bom? Então cabe a toda pessoa ver realmente aonde está frequentando, se ali realmente tem as verdades bíblicas, as doutrinas bíblicas e escolher realmente ficar numa igreja séria e que realmente tem ali um líder, né, uma liderança comprometida com o reino dos céus, tá bom? Mas vamos então em frente, vamos falar sobre o dom de mestre na igreja. Quem eram os mestres na igreja primitiva? Aqui em Atos 13, verso 1, está escrito assim, ó, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Inclusive, Paulo estava aqui, nós já lemos, inclusive, esse versículo em outros dons, faz parte disso, tá? A gente vai ler. Quando você fala sobre os dons do Espírito Santo, muitas vezes você tem que voltar nos versículos com o entendimento que você está dando ali naquele tópico específico, para você fazer a correlação, tá bom? Faz parte, isso daí, numa boa exegese, numa boa hermenêutica, você precisa fazer isso, tá certo? Então, o que nós vemos aqui? Que haviam ali profetas e doutores. Esses doutores são os mestres. Mais uma vez eu digo aqui em relação a esse versículo, não especifica quem eram os mestres, mas, por exemplo, Paulo aqui, ele era um mestre, né? Nós vemos pelas cartas paulinas. Então, nós vemos que outras pessoas tinham o dom de mestre, não tinha necessariamente alguém que era chamado de mestre, assim, de título, né? Então, eram apóstolos, pastores, presbíteros, tinham o dom de mestre. É o que nós aprendemos aqui, tá certo? Então, segundo ponto aqui nesse dom de mestre na igreja. Nem todos tinham o dom de mestre, como hoje, nem todos vão ter o dom de mestre. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 29, está escrito assim: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Aqui, operadores de milagres seria
faz parte dos dons espirituais que nós ainda vamos estudar. Mas ele fala sobre 3 dons ministeriais. O terceiro aqui ele fala, são todos doutores? Então, nem todos foram chamados para serem mestres. Porém, irmãos, como todo dom, as pessoas podem buscar o dom. Isso também é bíblico, tá? Não tem problema nenhum a pessoa buscar o dom. Isso significa dizer que, por exemplo, uma pessoa, ela está na igreja e ela começa a se entusiasmar pelas escrituras, quer aprender, quer desenvolver, ela pode estar ali nesse processo buscando o dom de mestre, ok? Então, o fato da pessoa não ter hoje não significa dizer que ela nunca vai ter. É um chamado de Deus realmente, é uma vocação que o Espírito Santo coloca e a pessoa começa realmente a ter aquela vontade de buscar o conhecimento. Repito aqui, muitas pessoas têm isso, só que não se colocam à disposição. É uma outra situação, tá? E aí cabe a cada um realmente se deixar usar pelo Senhor, né? E dizer aquela célebre frase de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então você como mestre, como aquele que você pode ensinar pessoas, você é muito precioso numa igreja. Se coloca à disposição. Amém? Então, alguns estudiosos, isso aqui é uma observação que preciso fazer com vocês, separam o dom de mestre, que seria, no caso, para um discipulado mais coletivo, do dom de ensino, tá? Que seria um discipulado mais individual. Eu, particularmente, irmãos, eu entendo que está tudo dentro do contexto, mas que é, sim, viável essa colocação. Você quer ver uma coisa? Eu fiz aliás, estou fazendo aqui na igreja uma pesquisa com os irmãos, e a gente está nesse processo de desenvolver aqui os talentos, né? As habilidades. Muitas pessoas, às vezes, dizem assim, pastor, eu consigo ensinar bem para uma pessoa, mas para um coletivo, para mais pessoas, eu travo. Aqui se encaixa perfeitamente aquilo que os estudiosos falam, sabe? Porque realmente quando você ensina para um coletivo, é mais difícil, um pouco mais complicado. E não só na questão de você do intelecto, né? Da sua timidez, essas coisas. Não. Também é a própria habilidade mesmo de você conseguir ensinar para mais pessoas, tá? Então, isso realmente, eu acredito que tem coerência, tá? Eu acredito que é possível que a pessoa realmente ela consiga discipular bem uma pessoa, mas não consiga desenvolver o mesmo discipulado para várias pessoas, correto? Então, teologicamente, eles colocam assim, tá? Só para te explicar, dom de mestre e dom de ensino, tá? Estão correlacionados, mas o dom de mestre seria mais no sentido coletivo e o dom de ensino seria numa situação mais individual. Correto, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos passar ao próximo ponto aqui do dom de mestre na igreja. Havia lá e há aqui também, na igreja de hoje, falsos mestres. Vamos para 2 Pedro, capítulo 2. Isso aqui é muito importante, porque justamente bate com aquilo que eu adiantei um pouquinho para vocês ainda há pouco, sobre pessoas que não estão compromissadas com o evangelho, com a verdadeira palavra, com o verdadeiro ensino. Eu quero que vocês façam uma junção com aquilo que eu também já expliquei, que não é a pessoa ter o título de mestre, mas, por exemplo, um pastor, um líder de uma igreja, ele está mestrando, ele está ensinando doutrinas. Um líder, um pastor, ele tem que ensinar doutrina. Ele tem, geralmente, o dom de mestre. Um pastor, ele tem que ter um dom de mestre. Pode não ter? Pode ser, em alguns casos, mas deveria ter. Eu acho que o pastor, ele tem que... inclusive, quando a gente falar sobre o pastor, eu vou falar muito sobre isso. A questão do pastor, eu vejo muito com esses dons todos reunidos, tá? Ministeriais, tá certo? Mas
tudo no seu tempo. A gente vai chegar lá e vamos falar sobre a questão do pastor. Mas eu só quero te situar que a liderança de uma igreja, tá? Se essa liderança de uma igreja, um pastor lá, ele não tem um comprometimento com a verdade bíblica, ele só está preocupado em dinheiro, só está preocupado em números, em igreja cheia, para ter até, muitas vezes o retorno financeiro, enfim, com a fama, o status, enfim, essas coisas. Irmãos, aquilo que vai vir dele vai ser ruim, entendeu? Então, existem sim os falsos mestres. A gente só está trocando aqui o nome. Poderíamos colocar como Jesus colocou, os falsos profetas, como desde o Antigo Testamento havia os falsos profetas. Então, falsos pastores. Falamos aqui inclusive tem a playlist do Grande Eu Sou de Jesus também aqui no canal, e falamos sobre o Jesus, o bom pastor, falamos sobre falsos pastores. Então, falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores, falsos mestres, ok? Tira um pouquinho o título e concentra isso na pessoa. Então, a pessoa que está ali na liderança, que está ensinando a outras pessoas, ensinando de forma fraudulenta, tá? Agora, vamos aqui ao texto, olha, 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas. Então, ele está falando sobre a antiga aliança. Aí ele vai dizer, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres. Olha a comparação que ele faz, a ligação que ele faz. E quando você vai estudar sobre isso, e você vê o que esses falsos profetas faziam em Israel, irmãos, é o mesmo que nós vemos hoje, tá? É o mesmo que nós vemos hoje, e eu acredito que hoje está muito pior. Mas ele diz que introduzirão, agora presta atenção no que Pedro fala, que introduzirão encobertamente, de forma escondida, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então eu quero que você entenda que aquilo que é feito de forma enganosa é de forma sutil, de forma que as pessoas não percebam. Então falam de Deus, falam sobre Jesus, porém uma coisinha ou outra ali que na verdade estão negando o Senhor. O que significa essa expressão que Pedro usa? Negarão o Senhor que os resgatou. Como é que nós fomos resgatados? Pelo sangue de Cristo, na cruz do Calvário. De uma certa forma, o sacrifício de Jesus, ele é ignorado. Para você ter uma ideia do que é esse sutil engano, eu dava o exemplo aqui na igreja. Uma arca da aliança, que é colocada em cima do altar, está sendo negado o Senhor. Por quê, pastor? Que absurdo é isso que você está falando? Não, não é. As pessoas deveriam ler mais a carta aos Hebreus, porque o Espírito Santo mostra lá que tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo, ele trouxe a plenitude. Você lembra que quando Jesus ele morreu na cruz, ele entregou o seu Espírito, né? O véu do templo se rasgou. Então, ali mostra que e Jesus ele disse antes de expirar, ele disse, está consumado. A obra foi feita. Então, tudo aquilo que é trazido de volta, que é trazido da lei, né? Que é trazido daquelas ordenanças, daqueles rituais, né? Não é toda a lei, mas dos rituais judaicos, para hoje, estão negando o Senhor. É a estola sacerdotal, é a arca, e outras coisas mais. E eu explicava, por quê? Por exemplo, o que a arca ela apontava para quem? Para Cristo. O que representa a arca hoje? Cristo.
O que tinha dentro da arca? Os testemunhos, a lei, a palavra. Quem é o verbo? É Cristo. Jesus é a palavra. O que Jesus ele disse? Eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus é aquele que cumpre a lei. Ele é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, quando a pessoa coloca, ela induz as pessoas de uma certa forma a venerar. Ah, não, mas não é venerar, é só uma representação. Não tem, irmãos, estão negando o Senhor. Estão negando o Senhor. Porque a pregação do evangelho é a cruz. É falar do sacrifício de Jesus, é levar as pessoas ao arrependimento e a uma vida com Deus. Então, muitas são as maneiras sutis para se negar ao Senhor, se negar o sacrifício, se negar, por exemplo, a salvação pela graça e a colocar a salvação nas obras. Como, por exemplo, fazem, né, aqueles que defendem a guarda do sábado, aqueles que defendem das pessoas fazerem, né, os rituais judaicos hoje em dia, aqueles que constroem réplicas, né, de um templo judaico, que se vestem lá como sacerdotes, que colocam uma estola, que coloca aquele quipá, né, se não estou enganado, na cabeça. Se você quer ser judeu, se você quer viver pela lei, você vai ser julgado pela lei. Mas nós estamos debaixo da graça. Então, negar a Cristo é negar a graça, é negar o sacrifício, é negar o sangue, é negar a remissão que vem através de Jesus. Amém? E nós não podemos compartilhar ou compactuar com isso. Então, há muitas maneiras. Quando você distorce a palavra, você está negando a Cristo. Quando você coloca, introduz doutrinas, né, que não são bíblicas, você está negando a Cristo. Então, existem muitas maneiras que as pessoas estão aí, infelizmente, muitas igrejas, negando a Cristo. Quando alguma coisa, né, tá ali na igreja e que não é bíblico, está se negando a Cristo. Então, nós temos que ter atenção a isso, irmãos. No versículo 2 aqui, de 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 2, ele diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções. Olha aí, irmãos, não é o que está acontecendo hoje? Infelizmente, essas igrejas que trazem o paganismo, o judaísmo, essas igrejas estão o quê? Amarrotadas de pessoas, infelizmente, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha aí. Hoje, a coisa mais mais comum que a gente tem visto é o evangelho sendo envergonhado por muitas pessoas, por muitas igrejas, as barbaridades, as baboseiras que são feitas nos cultos. Está aí na internet. Tem um canal que eu acompanho, se eu não me engano, o rapaz lá é Gustavo, o nome dele, mas Você Interpreta, o nome do canal, Você Interpreta. E ele mostra lá os absurdos que são feitos nas igrejas, sabe? Até mesmo os escândalos, pastores presos. Ele nos vídeos que ele faz, ele mostra, né, coisas assim. Quer dizer, porque exatamente, irmãos, as pessoas não estão... Essas pessoas, esses falsos mestres, não têm compromisso com a verdade. Eles vivem uma mentira, eles falam mentira, só que de forma encoberta, de forma sutil, para enganar. Porque se falasse abertamente assim, embora nós já estamos num tempo que já estão falando realmente abertamente, muitos não seriam enganados, né? Muitos conseguiriam perceber. Então nós temos que ter muito cuidado mesmo. No versículo 3 ele diz assim: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, veja, sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença, e a sua perdição não dormita. Então, ai dessas pessoas, irmãos, ai dessas pessoas. Eu já vou até falar mais sobre isso aqui,
e nós vamos ler lá em Tiago, né? Mas eu preciso explorar um pouquinho mais aqui, porque muitos realmente se deixam levar por essas palavras fingidas. Muitos não estão percebendo que elas estão se tornando uma mercadoria na mão de homens fraudulentos, na mão de falsos mestres. Elas não estão se dando conta que ela se tornou um número, que ela tem, que ela, como é que eu posso dizer? Que ela tem um valor, sabe, para essas pessoas. E eu sempre falo que o valor que nós temos, o valor da nossa alma é o sangue de Jesus. A nossa vida não, sabe, a gente tem que dar muito valor, irmãos. Temos que dar muito valor àquilo que Deus fez por nós e não aceitarmos ficar aí nas mãos de quem não tem nenhum compromisso com isso. Tá certo? Procura uma igreja séria. Ah, pastor, mas eu estou há anos nessa igreja e tudo que o senhor está falando aí, o Espírito Santo está testificando no meu coração, rompa com e saia desse lugar. A Bíblia diz assim, sai do meio de Babilônia, ó povo meu. A Bíblia diz assim, Jesus está falando aqui nesse momento, sai desse lugar, porque esse lugar aí está condenado à perdição pelo caminho que estão indo e se bobear vai te levar junto. Não aceita isso não, você é muito importante para Deus, a sua alma vale o sangue de Jesus. Amém? Mas eu quero insistir aqui nessa questão dos falsos mestres, nesses que muitos seguem isso, porque também não é só culpa dos falsos mestres. Se tem falsos mestres, é porque tem falsos discípulos, falsos crentes, pessoas que, na verdade, não querem a verdade. Agora eu vou para o outro lado da moeda. Vamos para 2 Timóteo, no capítulo 4. Volte um pouquinho, 2 Timóteo, capítulo 4. Diz assim, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, não suportarão a doutrina santa, a palavra da verdade, o verdadeiro evangelho, mas tendo comichão nos ouvidos, presta atenção nisso, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Vão amontoar falsos mestres por causa do seu desejo carnal por aquilo, ou seja, que eles ou essas pessoas querem ouvir. Então eles vão procurar escutar aquilo que lhes agrada. Não é assim hoje? As pessoas muitas vezes estão dentro de uma igreja séria bíblica. Ela é confrontada, porque muitas vezes essas pessoas estão no pecado, estão numa vida errada, ou querem o oba-oba aí do evangelho moderno. Aí a pessoa diz assim, eu não vou ficar aqui não, aqui só tem palavra, aqui o pastor está de perseguição comigo. As pessoas pensam assim. Aí a pessoa vai para onde? Vai buscar os falsos mestres. Então só existe falso mestre porque existe falso crente, falso discípulo, pessoas que também não querem a verdade. É o que nós estamos vendo aqui. E no versículo 4, Paulo ainda diz para Timóteo, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É isso aí que Paulo está falando. Por que se volta? Muitas pessoas, até por sua incredulidade, elas querem ver. Então, para elas é mais fácil ela ver alguém rodando numa igreja e ela achar que o Espírito Santo está ali, do que ela realmente ter uma vida de santidade na palavra e ela mesma provar da essência do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na vida dela. Então as pessoas são muito como Tomé, só creem quando veem, só creem quando apalpam. Então as pessoas
precisam sempre estar vendo. E o evangelho se vive na fé de você ouvir a verdade e você crer na verdade. E você viver aquela verdade. Isso é fé. Então as pessoas hoje estão querendo ver muito e por isso estão caindo nos laços do diabo. E estão indo, infelizmente, não é para, voltando às fábulas, não é para macumba, para as religiões, né, afro-americana, afro-brasileira, não é para o espiritismo, né? Até me perdoem pela palavra que eu usei, mas essas religiões afro-brasileiras, o espiritismo, né? Ou pessoas espiritualistas, o catolicismo, enfim, não é, só para isso, mas as pessoas estão até mesmo procurando dentro das igrejas evangélicas, né? Aquelas chamadas protestantes. Estou gravando esse vídeo no dia 29 de outubro, né? E hoje, aliás, 28 de outubro, e nós estamos às vésperas, terça-feira, 28 de outubro, nós estamos às vésperas do dia 30 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante, né? Que celebra aí o aniversário da Reforma Protestante. Então, mas que de protestante não tem nada, né? Muitas vezes, hoje, a indulgência moderna, né, é a toalhinha que é vendida, é o sal que é vendido, é a água que é vendida, é a caneta que é vendida, é a semente, o grão que é vendido. Então, essas são as indulgências modernas que o Martinho Lutero ele tanto combateu lá naqueles primórdios da Reforma Protestante, que deu início, né, à Reforma Protestante. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Que se existe os falsos mestres, é porque existe falsos discípulos, pessoas que não querem a verdade e acabam voltando lá para aqueles lugares da onde até mesmo saíram e acabam preferindo aquilo lá do que ouvir a verdade, crer na verdade e seguir a verdade. Infelizmente, é algo muito triste, mas que a gente precisa colocar aqui para vocês. Já tinha lá naquele tempo, e Paulo fala até para Timóteo que virá um tempo mais difícil. É o que nós estamos com certeza vivendo. Tá bom? Agora eu quero te mostrar essa responsabilidade que o mestre tem. Em cima disso que nós lemos também, vou te mostrar, porque nós vimos lá a perdição que está preparada. E olha o que Tiago fala aqui, Tiago, no capítulo 3, logo no versículo 1. Ele vai dizer assim, ó, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Eu vejo esse versículo aqui, por exemplo, uma pessoa que ela quer ser um líder de uma igreja, um pastor, ele quer abrir uma igreja, mas para fins ilícitos, sabe? E com tudo aquilo que a gente já falou aqui. Pessoas que não querem compromisso com a verdade. Querem abrir uma igreja para ser uma igreja inclusiva, certo? Que ali vai adequar, a igreja vai adequar-se a qualquer tipo de pessoa que venha. E a igreja de Cristo não é assim. A igreja de Cristo, ela prega o evangelho para transformar vidas. E todos os tipos de pessoas que vêm são moldadas por esta palavra e pelo Espírito Santo para se tornarem discípulas de Jesus. A imagem e semelhança daquele que as resgataram, né? Então, as resgatou, na verdade. Então, é isso. Então, a igreja de Cristo, o poder que tem a pregação do evangelho, a palavra de Deus, é para transformar. Então, se o mestre está disposto a adequar as doutrinas da igreja a todos os tipos de pessoas, essa igreja nunca será uma igreja séria, uma igreja bíblica. E esse mestre nunca será realmente um mestre verdadeiro. Mas, como nós vimos aqui, será um falso mestre e receberá mais duro juízo. Ai daqueles
que distorcem as doutrinas bíblicas, as doutrinas de Deus. Ai desses irmãos. Eu falo isso com muito temor no meu coração. O último ponto que eu quero trabalhar com vocês é qual a função desse dom na igreja. Vamos para Efésios capítulo 4. Nós também já aprendemos isso daqui ao longo dos outros dons, até mesmo na introdução que nós demos sobre os dons ministeriais, mas eu quero fechar aqui o raciocínio com vocês, mostrando para vocês o que esse dom de mestre, como ele opera na igreja, tá certo? Vamos começar no versículo 11, e diz assim a palavra de Deus. Primeiro vamos apresentar os 5 dons, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. 12. Querendo aqui, isso aqui é o que o dom de mestre, principalmente o dom de mestre faz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, 13, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, que significa o homem e a mulher, maduros espiritualmente, à medida da estatura completa de Cristo. A imagem, né? Então, o que Paulo está falando aqui? Sobre crescimento, aperfeiçoamento e amadurecimento. Essas 3 coisas, principalmente o dom de mestre, ele exerce na igreja. Ele aperfeiçoa os crentes, ele faz o crente crescer, desenvolver, e ele amadurece. Lembra que eu falei? O que o mestre faz? Ele aprofunda, ele solidifica, ele firma o crente em Cristo. Ele vai levar aquele crente a uma profundidade nas Escrituras, nas coisas espirituais. Por isso eu volto a dizer, o dom de mestre é muito importante dentro de uma igreja. O ensino da palavra, esse ensino das doutrinas bíblicas, traz aperfeiçoamento, traz crescimento e o amadurecimento dos crentes. Definitivamente, irmãos, o dom de mestre tem a ver com essas 3 coisas. Amém? No versículo 15, ele vai dizer também, de novo, ó, antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. Então, esse crescimento, a pessoa, ela recebeu a pregação do evangelho. Lá o evangelista, o dom de evangelista, não significa dizer que um evangelista, pode ser tudo acontecer com um pastor da igreja, mas o dom de evangelista, a pessoa foi num culto, foi um culto mais evangelístico, né? A pessoa foi informada sobre o sacrifício de Jesus, foi tocada pelo Espírito Santo, aí a pessoa abre o coração dela, ela se arrepende, ela entrega a vida dela para Cristo, ela recebe Jesus como Senhor e Salvador e se batiza nas águas. É o primeiro passo. Mas depois essa pessoa, ela começa a desenvolver. Ela começa a aprender sobre as doutrinas bíblicas, a como se vestir, a como se comportar, a como agir. E é esse desenvolvimento. Amém? A amadurecer também no serviço a Deus. Então, tudo isso ela vai aprendendo. Então, é o dom de mestre, é o dom de mestre, é o discipulado que começa a ser desenvolvido na igreja. Então, estou falando para vocês de uma forma bem prática. Amém? Então, para a gente fechar, eu quero aí a Hebreus 5:12, Hebreus 5, porque eu quero aqui ministrar algo no final dessa palavra com vocês, tá certo? E essa palavra aqui é muito interessante. Eu acredito que a gente vai fechar bem o estudo sobre o dom de mestre, porque olha o que o Espírito Santo diz aqui no versículo 12, olha. Porque, devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não
de sólido mantimento. Então aqui, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos na igreja já há um tempo, nós precisamos desenvolver. Nós não podemos ser essas pessoas aqui, que poderiam até já ser mestres, entenda isso, até mesmo ter condições de poder passar alguma coisa para alguém, porque o discípulo gera discípulo, né? O mestre na igreja gera discípulo, mas o discípulo gera discípulo. Como o santo gera o santo, o salvo gera o salvo, é assim. Então, essa pessoa está atrasada, essa pessoa está acomodada, essa pessoa é relaxada, ela vai para a igreja, não aprende nada, ou seja, ela não está usufruindo desse mover de Deus na igreja, desse discipulado. Então, ela está lá na frente, mas ela ainda necessita daquele leitinho. Eu fiz uma comparação aqui com o purê de batata. Quem gosta aí do purê de batata? Então, a pessoa começa com leite, mas depois vem o purê. Agora, no purê tem o quê? Tem o leite. E por que tem que ter o leite? Porque tem aqueles que estão começando agora. Sim ou não? Mas pessoas que já têm um tempão na igreja, ainda precisam ficar ouvindo as mesmas coisas, aí é complicado. Então, eu deixo essa orientação aqui para vocês, inclusive para muitos, né? Como eu falei aqui, muitas pessoas têm esse dom e não desenvolvem. Você já era para estar mestrando na sua igreja, você já era para estar desenvolvendo esse dom que Deus te deu, mas você está aí de repente parado. Tá? Mas abre o teu coração para Cristo, se solte na sua igreja, se lance para o Senhor Jesus, porque não tem coisa melhor do que servir a Ele. Lembre-se, todos os dons, nós vamos estudar aqui, estamos estudando e vamos estudar sobre os dons espirituais também, mas sejam os ministeriais, os espirituais, todos eles são dados com a finalidade de servir ao próximo, e nunca é para a gente mesmo. Esse negócio que você vê que o dom, a pessoa usufrui dele para vanglória, para ficar se mostrando, isso não é bíblico. Isso é carnal, terreno e diabólico. Tá certo? Sai fora disso. Mas o que Deus te deu é para você dividir com outras pessoas. Então se coloque na mão do Senhor e deixa Deus te usar. Tá certo? Eu oro para que isso aconteça sobre a sua vida e que Deus assim te abençoe grandiosamente, abençoe a sua congregação, todos lá possam também ser aí, possam desfrutar daquilo que Deus te deu, tá bom? Então, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, que Deus abençoe grandiosamente sua vida, mais uma vez, sua família, deixe seu like aí, compartilhe também, e até o próximo vídeo, tá certo, irmãos? Até o próximo vídeo, e que o nosso Deus assim possa ser glorificado sempre. Fiquem todos na graça, na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.